meu nome é Giovana Salviato, sou professora de língua portuguesa e aplicadora de um programa de inteligência socioemocional aqui na minha cidade de São Carlos. Conheci a Andréia por conta, inclusive, de ter sido convidada para dar essa aula, né, ser uma aplicadora desse programa numa escola regular de ensino fundamental, através de uma aluna minha. E ela me apresentou a Andréia, e aí quando eu fui olhar o site, ver o Instagram dela, o que ela oferecia, o conhecimento que ela transmitia, para mim foi extremamente importante e acrescentava bastante para o que eu queria. Então, eu já logo de cara, já fui lá, inclusive comprei o curso dela. O ensino de habilidades socioemocionais, ele é extremamente importante. Cada vez que eu me deparo com leituras, com materiais a respeito disso, eu mais do que e mesmo em contato com os alunos, aplicando inclusive os conhecimentos que eu fui, né, através de estudo, adquirindo, você percebe o quanto que muda mesmo a qualidade de vida das pessoas. E inclusive o que é mais interessante do trabalho de habilidade socioemocional é que ele faz uma reinvenção primeiramente do próprio professor, porque a gente tem que se reinventar, seja no que é o nosso papel, a nossa função como professor, e também como nossos valores. Como que eu vou tratar de alguns assuntos se eu também não tratar em mim, né? Se eu não cuidar de mim, então, como eu vou ajudar o outro se eu não cuidar de mim? Então, é um trabalho que, de certa forma, ele passa pela gente, ele é individual, ele atinge o coletivo, e aí forma-se como se fosse uma comunidade, né? Em que a gente cuida de si e cuida do outro. Então, assim, para mim, é como se fosse o alimento do dia a dia. É extremamente importante. A questão, acho que tem a ver muito com o fato de que a gente vai mexer num território, muitas vezes, né? Que é o fato da gente trabalhar sentimentos, habilidades sociais e tudo mais, que muitos professores, inclusive, às vezes alguns têm uma dificuldade deles mesmos poderem se expressar, né, assim, e às vezes eles mesmos têm uma resistência quanto a trabalhar algumas coisas neles mesmos. Então começa assim no próprio, né, eu prefiro me resguardar do que ter que aprimorar essa habilidade. Outra coisa que muitos também têm dificuldade é porque é a falta de conhecimento. O desconhecido causa, né, esse tipo de situação. Mas como que eu vou tratar disso na minha aula? Uhum. Né, eu sou professora de, sei lá, português, de matemática, e aí como que eu vou aplicar isso, né? E aí muitas vezes, por falta de conhecimento, mal sabe os professores, muitas vezes, que se eles trabalhassem, por exemplo, uma resolução de problemas, algumas habilidades, quanto que isso traria como resultado no dia a dia? Para a qualidade da aula, para o quanto que ele gostaria que o aluno, inclusive, conhecesse e aprendesse. Então, eu acho que tem um pouco a ver dessa resistência pela falta de conhecimento na área, tá bom? Uhum. E um tanto também por conta de, às vezes, eles não quererem trabalhar um pouco, achar que é um sistema quase que de autoajuda, que não tem um embasamento científico, que não tem um estudo que mostra que os resultados são claros se trabalhados de uma forma adequada, né? Porque acabou que muitos tiveram uma formação, né, que não contemplava falar sobre a fala do aluno, por exemplo, na sala de aula, né? Então, assim, hoje o aluno, ele requer esse ensino mais horizontal, essa questão dessa postura do professor ali, mais assim, como um auxiliar, às vezes, como um tutor, não como um professor, aquele que vai ter todos os conhecimentos, porque ele tem ali. Né? Então, acho que o professor, muitas vezes, a gente não tem essa formação mesmo, eu também não tive na faculdade em si, mas, ao mesmo tempo, tudo muda, né? Como tudo muda, a gente também, e muitas coisas mudam, e eu acredito sempre que para melhor. Pena eu não ter tido alguns tipos de aulas sobre isso na faculdade, esse conhecimento, né? Porque aí a gente chega na sala de aula e tenta reproduzir os modelos que a gente fez, porque é a nossa referência. Então, eu penso assim, que muitas vezes, o professor às vezes reclama, olha, eu não consigo fazer trabalho em grupo com os meus alunos, eles não fazem. Então, se tivesse acesso a esse tipo de conhecimento, ia facilitar muito a vida deles, inclusive. E muitas coisas que eles acham que às vezes não tem a ver especificamente com a área de licenciatura, né, de professor e tudo mais, assim. Tem um pouco disso, eu acho. Eu acabei fazendo curso, assim,
de uma vez, peguei para fazer, li o e-book dele, que é bem completo, inclusive, e acabei, como dizem por aí, maratonando o curso. E para mim, eu acabei não querendo parar mesmo de ler, porque eu estava num momento que eu tinha muitas dúvidas a respeito de alguns termos técnicos, inclusive, o que vinha antes do que. Então, assim, começou com essa dúvida mesmo teórica, que eu achava que me faltava um pouco esse embasamento. Então, a Andrea tem toda uma formação que traz para a gente as referências, inclusive eu consideraria até as melhores referências. Então, você tem um apanhado de ótimas referências, porque não é qualquer pessoa falando, é uma pessoa que tem a formação para. E outra coisa foi porque, para mim, assim, o curso, ele também me ajudou muito e que me fez procurar mais e mais e mais, foi porque eu tinha algumas dúvidas e a Andrea, por ela ser muito prestativa, ela estar muito presente, inclusive, apesar de ser um curso à distância, ela se faz muito presente. Então, eu tinha algumas dúvidas e ela rapidamente respondia essas dúvidas. Então, eu me sentia um pouco mais próxima dela, mesmo estando à distância. Então, para mim, foi muito importante. Então, porque às vezes eu tinha algum tipo de dúvida, inclusive prática, que não tinha a ver com a teoria em si, na aplicação do meu dia a dia. E ela ia lá e acabava me auxiliando através até de encontros virtuais.